Lealdade, o poder da escolha. O texto bíblico proposto para a nossa reflexão esse mês está lá em Oséias capítulo 10, versículo 12, nos diz: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Pode ligar o cronômetro, por favor. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Pensar em lealdade é maravilhoso. E aí existe uma linha bem tênue entre fidelidade e lealdade, que a gente precisa entender para que a gente possa aplicar essa palavra na nossa vida. Um tempo na qual a gente pode dizer que é raro encontrar ou desfrutar de lealdade. Todo mundo desconfiado, né? Todo mundo assustado, a gente não sabe em que terreno está pisando, e tantas coisas que nos assolam. É bastante comum nós vemos pessoas se referindo inclusive à lealdade como um sinônimo de fidelidade. Contudo, trata-se de uma qualidade que vai além. Lealdade vai além de fidelidade, pois não é uma mera obrigação, mas sim de uma forte conexão que está associada aos valores de cada indivíduo. O ser leal não está relacionado apenas, por exemplo, que se associa muito à vida conjugal, embora tenha uma total relação com o sucesso de um relacionamento fiel, mas tem a ver com confiança, o que pode se aplicar a todas as áreas da nossa vida, tudo que nós fazemos, e não apenas no âmbito amoroso, como a gente às vezes quer apenas associar só com isso, mas a lealdade ela está associada a toda a nossa vida, tudo que nós fazemos. Quem é leal é uma pessoa confiável. Diga: quem é leal é uma pessoa confiável. Se nós estamos tendo tratativas ou em uma caminhada, estamos caminhando com alguma pessoa que dá sinal de lealdade, naturalmente ela se torna uma pessoa confiável. E aí a gente abre o coração, a gente compartilha de uma forma livre a nossa vida, porque aquela pessoa ela é confiável. A lealdade ela vem de dentro, enquanto a fidelidade é muitas vezes uma cobrança da sociedade, principalmente no que se refere aos relacionamentos. A lealdade ela nasce dentro de cada um, pois está relacionada aos valores que se possui, aos valores que nós temos. Nós somos leais àquilo ao qual nós acreditamos, às verdades que existem dentro de nós, aos princípios da nossa vida. Assim, nem todo indivíduo que é fiel é necessariamente leal, pois pode ser que esteja apenas cumprindo com aquilo que considera ser a sua obrigação, e não seguindo o que o seu eu interior diz. E o eu interior é a nossa consciência, é o termômetrozinho que Deus colocou dentro de nós, né? Que mede a temperatura da nossa existência, do nosso ser, que diz se a gente às vezes faz alguma coisa e diz: não foi legal, não estou bem, eu preciso consertar isso. Veja que é de dentro para fora, porque a lealdade não está associada a não errar, mas a reconhecer o erro, ao pedir perdão, ao dizer: eu preciso acertar,
Isso são sintomas de lealdade. E nós somos desafiados por isso, inclusive por Deus, na nossa relação com Deus. Vejam que pela etimologia, lealdade se refere à lei. Lei é aquele que, ou a lei que você segue. Na antiguidade dizia-se que a população devia lealdade ao rei. Lembra disso? Quem tem rei aqui? Quem tem um rei aqui? Quem é filho de rei aqui? Fica mais fácil, né? Quem é filho de rei aqui? Sou filho de rei. Devia lealdade ao rei. Mostra, né, que nos dias atuais a lealdade não está pautada em contratos explícitos e quase independente de contratos implícitos. Ele está muito mais associado às leis internas de cada um. E a gente vai ver esse caminho, inclusive, do próprio Deus, do que Ele vai construindo na humanidade. Vivíamos no tempo da lei, depois estamos vivendo no tempo da graça. Por isso que Deus coloca o Espírito Santo à nossa disposição e pede que a gente busque um renovo, busque uma transformação de vida. Entenda o sentido da cruz. Quem estava aqui de manhã também? Foi ministrado sobre isso. A gente precisa entender para a gente poder viver essa verdade. Entender a transformação que Deus pode produzir na nossa vida. E é isso que Deus quer. O próprio Jesus diz: eis que vai chegar o tempo, e este já chegou, que eu não procuraria adoradores em templos feitos por mãos de homens, mas eu procuraria adoradores que me adorem em verdade. Deus quer uma relação autêntica conosco. Deus busca a lealdade disso, a coerência daquilo que nós dizemos que nós somos filhos de Deus. Logo, nós entendemos que lealdade é procurar impedir que injustiças sejam realizadas, é prezar pela honra, pela imagem, pela integridade física e psíquica de alguém e nossa. E isso precisa estar muito alinhado com algo que excede a capacidade pura e simplesmente humana de ser assertivo, de fazer o certo, mas principalmente, inclusive, também de saber que erra, se arrepender, abdicar da graça disponibilizada por Deus para que encontre salvação para a sua vida e possa trilhar o caminho da salvação eterna. Sacrifícios sem fidelidade não são frutos de um coração leal. Muitas vezes a gente acha que submeter ou fazer sacrifícios humanos, ou até mesmo nós nos sacrificarmos, às vezes pela nossa família, às vezes nossa amizade, e a gente até coloca isso na conta, às vezes até como cristãos que nós somos, até por estarmos na igreja, e a gente acha que por esse sacrifício, né, a gente está sendo leal. Nem sempre, porque sacrifícios sem fidelidade não são frutos de um coração leal, fere muitas vezes princípios, porque muitas vezes podemos ser o provedor do nosso lar, mas não estarmos nos doando de coração verdadeiro para a nossa família. E aí, tantas e tantas coisas podem acontecer. Muitas vezes nós nos imbuímos em uma missão, né, de fazer algo para alguém, buscando nossos próprios interesses ou sermos vistos. Vai chegar uma hora que essa conta não vai fechar. O que Deus deseja de nós está lá escrito em Oséias capítulo 6, versículo 6, misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos.
A palavra empregada aqui como misericórdia é a mesma empregada em Oséias, capítulo 10, versículo 12, para a palavra lealdade. É a palavra hebraica hesed. É uma soma de uma conduta correta diante do próximo e lealdade para com o Senhor. É isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está querendo que a gente entenda. Quando Ele diz lá em Oséias 6,6, misericórdia e não sacrifício. Quando Ele diz em Oséias capítulo 10, versículo 12, eu quero que você seja leal. Deus está juntando tudo. Ele está dizendo que Ele espera de nós uma conduta correta diante do próximo, ou seja, uma conduta correta na nossa vida, na nossa existência, e a lealdade para com o Senhor. A soma do que Deus quer para os seus filhos. E a gente precisa estar atento a isso, porque nem no Antigo nem no Novo Testamento nunca Deus enganou ninguém. Ele sempre foi claro, objetivo, preciso naquilo que Ele espera de nós. Agora nós precisamos compreender, nós temos dois poderes, o do conhecimento, eu dizia isso para os jovens há 15 dias atrás, no Wake no sábado, o do conhecimento e o do amor. Ele diz, busque conhecimento, nós temos a capacidade, o discernimento, nós temos o livre-arbítrio, tudo isso fruto do conhecer, ou do poder conhecer. Isso só está liberado para mim e para você, então nós não chegaremos diante do Senhor inculpáveis. Não chegaremos diante do Senhor inculpáveis, porque a palavra está liberada para nós, o entendimento e o conhecimento está liberado para nós, os princípios de Deus estão liberados para nós. Então nós não poderemos chegar para Ele e dizer, eu não sabia, eu não entendi. Por isso que Ele chama a nossa atenção. E veja que o texto, ele é claro, ele diz que nós devemos semear a retidão, ou seja, semear o que é certo, para nós, para si. Semear a retidão para si, fazer o que é certo para a minha vida. E assim nós iremos colher fruto, o fruto da lealdade. É o desafio que nós temos. O mundo está difícil, ou se está? Bastante. Mas nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Deus tem o poder e tem o controle de todas as coisas, para nos dirigir, para nos fortalecer, para nos dar direção. Ele disponibiliza para nós os dons espirituais, discernimento, autoridade espiritual, tudo. E será que nós, diante dessa verdade e de tudo isso liberado para nós, estamos abraçando isso para vivermos? Tudo isso foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, está liberado. Foi ministrado de manhã, a cruz está vazia, meu irmão. O túmulo também está. E aí, o que é que nós vamos fazer com isso? O que é que nós vamos fazer com isso? Ser leal a princípios gera identidade. Diga, ser leal a princípios gera identidade. Quando nós refletimos sobre, está errado a chamada a isso, se puder corrigir eu agradeço. Quando nós refletimos sobre essa chamada, sobre esse tema, o Espírito Santo não nos deixou desviar para outro exemplo, senão para Daniel, para os seus amigos, Sidraque, Mesaque e Abdenego, e tudo que eles viveram. E quando a gente fala que ser leal a princípio gera identidade, eu me lembrei de Daniel, capítulo 1, versículo 8.
está lá escrito dizendo: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Se você não sabe da história, Daniel não estava ali contratado para ser o grande governador ou um dos príncipes da Babilônia daquela época. Não, ele estava como escravo. Ele tinha sido escolhido lá no meio do seu povo, porque era bonito, era inteligente, era da linhagem, era bom, mas diante de tudo que ele tinha de bom, ele estava lá como escravo. E ele tem a oportunidade, junto com os outros, escravos e não escravos, de se contaminar, de viver algo que era contra os seus princípios, de tudo aquilo que ele tinha aprendido da parte de Deus, do que era Deus, do que era uma vida com Deus, do que era fazer a coisa certa. E quando ele está diante daquele desafio, ele diz: eu posso fazer diferente? Eu quero continuar sendo ou fazendo aquilo que é certo. E esse texto marca a minha vida, inclusive desde a minha adolescência. Porque está escrito, ele começa dizendo assim: resolveu Daniel, vírgula. Diga, resolveu. Ele decidiu ser leal aos seus princípios. Corria riscos. Ele lança um desafio para o copeiro e diz: oh, deixa eu comer aqui umas coisas assim, mas pode ficar tranquilo, eu não vou ficar feio, eu não vou ficar magro, eu não vou ficar desnutrido, não se preocupe, eu vou ficar de boa, você vai ver, faz um teste comigo. Nós somos desafiados todos os dias, 24 horas, propostas e mais propostas, encruzilhadas e mais encruzilhadas, para que a gente mude o norte, mude o sentido, para que a gente fira princípios, para que a gente se desvie. E quando a gente se desvia disso, nós perdemos a nossa identidade. Ele não queria perder a sua essência, ele não queria perder a sua identidade, ele não queria fazer as coisas erradas, ele queria continuar seguindo os princípios da qual ele sabia que eram princípios de Deus para o seu povo. E diante dessa oportunidade, ele não pensou duas vezes, ele não procurou justificativas, que poderiam ter as mais variadas. Ele poderia chegar para Deus: Deus, está vendo, né? Eu estou aqui como escravo. Fazer o quê, né? Eu nem queria estar aqui, tu sabes disso. Me arrancaram do meio do meu povo. Oh, Deus, eu vou ter que comer isso. Vou ter que fazer o jogo aqui do mundão. Senão, não, ele resolveu. Ele não resolveu depois que viu que ia dar certo a proposta dele, ele resolve antes. Depois que ele resolve, ele faz a proposta. Ele não diz: deixa eu fazer uma proposta, ver se dá certo. Não, ele faz antes, ele resolve antes, ele decide antes. Por isso que lealdade, ela só será válida se nós escolhermos sermos leais. É um poder que está na nossa mão. E por que eu digo poder, você vai entender. Porque nós não sabemos ou não entendemos, e o inimigo não quer que a gente compreenda e entenda o poder que há em sermos leais. Continue caminhando comigo no livro de Daniel, que você vai ver o que é que acontece quando nós fazemos a escolha certa, quando nós tomamos as atitudes certas, quando nós decidimos ser leais.
Ser leal a princípios não é condicional. Eles estavam de novo em desafio, Sidraque, Mesaque e Abdenego, amigos de Daniel. Havia sido feito um decreto pelo rei Nabucodonosor, e todos deveriam se prostrar à estátua que ele fez. E de novo está lá eles, sendo desafiados na sua lealdade. Ser leal a princípios não é condicional, não é só quando é conveniente nós sermos leais. Lembra do começo? Lealdade vem de dentro para fora, é o abraço aos princípios, é uma compreensão plena de como eu preciso viver. É um compromisso que eu firmo não com homens, mas diante de Deus. Veja a grandiosidade do que nós vamos participar daqui a pouco na ministração da Santa Ceia. E às vezes a gente pensa que chegar aqui nesse dia, ou levarmos esses ingredientes para casa por conta da pandemia, é simplesmente tomar um pouquinho de vinho e comer um pedacinho de pão. Se esqueceu o que isso representa, ele disse: faça isso em memória de mim, em memória do meu sacrifício por mim, por você. Isso é princípio. Então quando a gente pega isso, tem que se vibrar. Como disse o pastor ontem de manhã, Santa Ceia não é um funeral, Santa Ceia é dia de vitória, porque a cruz está vazia, o sepulcro está vazio. E essa é a base da nossa vida cristã. É nisso que nós acreditamos. Mas a igreja já não diz mais Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está bom demais aqui. Agora com a pandemia e com aqueles que estão nos deixando, a gente começa a dizer: não sei, porém contudo. Mas e antes você não dizia, e depois você não vai dizer? Porque a igreja tem que sim gritar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. O que nos espera é um céu, o que nos espera é a eternidade, mas a gente tem que passar por aqui primeiro. Vai ter estátuas para a gente adorar? Ah, se vai. E vão nos fazer ameaça. Por enquanto, é uma pandemia sanitária. Mas não é de hoje que nós estamos sofrendo de uma pandemia de frieza espiritual. Não é de hoje que nós estamos sofrendo de uma pandemia de apatia, de compromisso com o Evangelho. E vai chegar o dia que a pandemia será outra. Vão pedir a nossa cabeça. E qual é a escolha que nós vamos fazer? Porque assim estavam aqueles 3 jovens diante do rei Nabucodonosor. Mas a resposta para eles ao rei está lá em Daniel capítulo 3, versículo 17. Ele diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, rei. Eles não estavam brigando com o rei, não. Eles não estavam querendo fazer uma manifestação na Paulista daquela época. Não era isso, não. Eles estavam sendo fiéis a Deus. A proposta era se curvar diante da estátua feita por Nabucodonosor e adorá-la. Disseram: a gente não vai se prostrar. Como é? Disseram que não vão, não. Aí chamei eles aqui, ó: se vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados numa fornalha de fogo ardente. Aí eles disseram: se o nosso Deus, a quem servimos,
quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a imagem de ouro que levantastes. O que está dizendo aí? Não sei se você entendeu. Seguinte, Rei, nós não vamos nos prostrar. Se o Deus a quem nós servimos, Ele quiser nos livrar, bem, se Ele não quiser nos livrar, churrasco santo, joga lá. Entendeu o que é lealdade? Porque muitas vezes a gente diz, ah, Senhor, se tu, não tem se tu aí. Porém, contudo, ó Deus, não tem nada disso. Estão dizendo, não importa o que vai acontecer. Nós não estamos preocupados com a fornalha. Não estamos preocupados se vamos morrer ou não. Não estamos preocupados se a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Nós não estamos preocupados com nada disso. A nossa questão é só uma, Rei. Nós não vamos nos curvar. Ser leal a princípios não é condicional. Será que nós não estamos nos curvando a algumas coisas na nossa vida que estão fazendo com que nós sejamos encontrados em deslealdade para com Deus? Ser leal a princípios evidencia a prática de fé que gera crença. Ser leal a princípios evidencia a prática de fé que gera crença. Porque depois de novo, lá no capítulo 6, a gente encontra Daniel de novo numa situação de enrascada por conta dos princípios. Não podiam pegar ele em nada. Estavam com ciúme dele. Ele já estava como um dos 3 presidentes do reino, homem de confiança do rei, gerando todo tipo de ciúme. Para quem não sabe, da fornalha eles foram libertos, tá? Aí agora Daniel está aqui, na prova. Aí foi feito um decreto, porque incitaram o rei, levaram o rei, os conselheiros levaram o rei a isso, porque disseram, a única forma da gente pegar Daniel e destruir ele, queimar ele com o rei, é se nós formos de encontro aos princípios dele, porque ele não vai desobedecer. Veja a que ponto ele chegou, que a sua fé, a sua lealdade, era a razão que os inimigos viam para derrubá-lo. Só existe uma forma, ele não será desleal. Será que nós somos encontrados nesse nível? E aí o rei cai na conversa dos conselheiros e gera o decreto. Ninguém podia se prostrar a outro Deus ou a outra coisa senão a estátua que ele tinha feito. E a palavra diz que Daniel fazia isso, se ajoelhava 3 vezes por dia. E ele percebeu que tinham armado contra ele. Aí está lá em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinastes o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões?
Daniel sabia do decreto, mas o que ele fazia todo dia, de janela aberta, ele não mudou. Deixa eu dar um jeitinho aqui, Deus, no conceito dele tinha que ser de janela aberta voltado para Jerusalém. Era assim que fazia, tem que ser de janela aberta virado para Jerusalém. Era o princípio. Isso é religiosidade, não estava estabelecido. Tem muita coisa da graça hoje que a gente também não faz e quer dar desculpa. Naquele tempo ele estava na fase que tinha que ser de janela aberta voltado para Jerusalém, e tinha que fazer isso 3 dias, e ele fazia aquilo do mesmo jeitinho, janela aberta voltado para Jerusalém. Apareceu o decreto, ele podia ter dito: ó Deus, estou aqui já eu, desfrutando, cuidando das coisas, ó Deus, teu nome está sendo glorificado através da minha vida, só esses 30 dias, deixa eu fechar a janela, porque aí ninguém me vê. Podia ou não podia? E a lealdade? Ficava onde? Medo de morrer? Mas não, ele faz do mesmo jeito de sempre, que era justamente o que os amigos deles, os inimigos dele queriam que ele fizesse, e sabiam que ele era leal. Mas o que eu acho mais extraordinário disso, por isso que evidencia a prática de fé que gera crença, é porque quando isso acontece, o rei fica irado, diz: pegaram Daniel. Puxa vida. E aí quando eu me encontro com o rei, e agora já era o Dário, veja que a lealdade desses homens a Deus fizeram com que eles passassem por várias dinastias. Mudou o rei, eles eram escravos, mas eles continuam sendo abençoados por Deus, porque eles eram leais a Deus. Mudaram-se os reis e eles continuaram crescendo. E eu encontro esse rei Dário, poderoso, chegando para Daniel, convertidinho a Deus. Se você vê a história e você analisar, o rei já era crente. O rei estava convertido ao Deus de Daniel. Porque ele chega para Daniel e diz: disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Eu vou te lançar na cova dos leões, porque o decreto é meu, eu tenho que fazer cumprir a lei. Mas ele chega e diz: o teu Deus que tu continuamente serves, que te livre. E não foi por ironia que ele disse isso, não foi com raiva que ele disse isso, porque depois dele jogar Daniel na cova dos leões, ele não consegue dormir, porque ele amava Daniel, ele sabia da integridade de Daniel. E quando o dia logo amanhece, ele corre, porque ele nem conseguiu dormir. E quando ele chega na cova, ele diz: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, servo do Deus vivo. Não foi Daniel que disse isso, não foram os inimigos dele, foi o rei que disse: Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Ele foi lá ver se o Deus de Daniel tinha livrado ele. Vale a pena ser leal? Vale a pena ser leal? Queridos, essa história termina com o rei Dário fazendo outro decreto. Lá no versículo 26 do capítulo 6, ele disse: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam
perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Ele mandou espalhar isso para todas as nações onde ele tinha domínio do seu reino. Disse: sirvam todos ao Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que livra, que guarda. Se Ele é o a princípios, evidencia a prática de fé que gera a crença. Quando nós somos leais ao Senhor, e o mundo ver essa lealdade que nós temos a Deus, nós poderemos ver quanta coisa vai mudar na nossa vida e aonde nós estivermos. O que é que nós estamos fazendo com a verdade de Deus para nós? Oséias capítulo 10, versículo 12, na parte A diz: colham o fruto da lealdade. Daniel colheu o fruto da lealdade. Só se colhe o que se semeia. Não adianta, se nós não estivermos semeando lealdade, nós não vamos colher o fruto dessa lealdade. Você pode ficar de pé? Está claro para nós o que nós precisamos fazer diante de Deus. Está claro para nós a grandiosidade do amor do nosso Deus. Está claro para nós que Ele nos faz mais do que vencedor. Está claro para nós que Ele tem poder para nos salvar, nos guiar, nos dirigir. Nós queremos colher o fruto dessa lealdade. Primeira coisa é nós entregarmos nossa vida a Jesus. É nós podermos dizer: Jesus, a minha vida eu entrego a Ti. É reconhecermos o Seu senhorio sobre nós. Poder da escolha. Somos nós que escolhemos. Eis que bato a porta, se você abrir, eu entro e faço morada. Eu ceio com você. Eu entro na sua vida, eu transformo você, eu mudo a sua história. Eu só estou batendo a porta. Eu não vou invadir a sua privacidade. A escolha é sua, o poder da escolha, a decisão é sua. Ele te deu o livre-arbítrio e Ele nos mostra: eu amo você, eu quero cuidar de você, eu quero estar ao teu lado todos os dias da sua vida, eu tenho uma eternidade preparada para você. Você só precisa abrir a porta do seu coração. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, estando aqui ou onde você estiver aí nos acompanhando, eu te convido neste momento a tomar uma decisão por Jesus, entregar a sua vida a Jesus, a declarar que você o reconhece como único e suficiente Salvador. Quer fazer isso? Se você nunca o fez, aí onde você está, dá um tchauzinho, se você nunca tomou essa decisão. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? Que está entre nós? Amém? Tem alguém? Dá um tchauzinho. Nós queremos orar por você. Você que está nos assistindo na sua casa e nos dá esse prazer, essa alegria de estarmos juntos. Aí onde você está, entrega a tua vida a Jesus. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está falando com você. E nós que estamos aqui, que já demos esse passo de fé, que já entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos na caminhada. E a lealdade todo dia, ela precisa ser demonstrada. Nós vamos orar agora. E eu quero que você se coloque diante do Senhor. Ele sonda o seu coração. Lealdade não é não
errar, porque nós vamos errar, nós somos falhos. Mas lealdade é reconhecer o erro, se arrepender e consertar. Porque Deus está pronto para agir de uma forma poderosa na nossa vida, transformando toda e qualquer situação. Nós precisamos colher o fruto da nossa lealdade ao Senhor. Pai, diante de Ti nós estamos, e nós queremos, Senhor, colocar a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos. Os dias, Senhor, são desafiadores. O dia, Senhor, requer de nós posicionamento, requer de nós, Senhor, escolhas, e às vezes muitas delas difíceis. Ó Deus, mas a Tua palavra nos traz nesta tarde, final de tarde, início de noite, um exemplo de homens que se posicionaram com lealdade diante de Ti e foram grandemente abençoados, ó Deus. Eles não fizeram isso pela bênção, mas eles fizeram isso por lealdade a Ti, Senhor. E nós queremos que esse coração seja construído em nós. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo, venha agir na nossa vida, promovendo essa transformação, curando o nosso ser, gerando dentro de nós esse espírito leal, Senhor, aos Teus princípios, à Tua palavra, ao Teu propósito, Senhor, para que as coisas deste mundo não venham nos enganar, não venham a nos desvirtuar, não venham a nos fazer com que a gente fuja dos Teus propósitos, dos Teus desígnios para nós, mas que nós possamos ser perseverantes, e nós possamos alcançar, Senhor, tudo aquilo que Tu já conquistaste para nós na cruz do Calvário, ó Pai. Por isso nós Te pedimos, porque Tu tens poder, Senhor, muda a nossa mente, ó Deus, transforma a nossa visão, Senhor. Ó Deus, santifica os nossos ouvidos, Senhor, santifica a nossa boca, Senhor, para que nós possamos viver com autenticidade o poder que há no Evangelho, Senhor, que são boas novas de salvação, que transforma a nossa vida, Senhor. Pai, nós queremos ser verdadeiras testemunhas Tuas. Nós queremos, Senhor, que onde nós chegarmos, o amor que vem de Ti possa exalar e tocar os corações. E através de nós, Senhor, nós alcançarmos as pessoas com o Teu amor, Senhor. Mas para isso, a primeira transformação precisa acontecer na nossa vida, para que o nosso cristianismo seja autêntico, Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e pedimos isso, para a glória do Teu nome. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia.